Olá para todo mundo que está assistindo este vídeo. Hoje trago aqui a minha clear de Ketsui com a nave Tiger 1O. E faz bastante tempo que eu não faço a clear com a Tiger. Inclusive a última clear que eu fiz com a Tiger desse jogo foi a minha primeira clear desse jogo, então essa é literalmente a minha segunda clear com essa nave. Que é bem insano de se pensar porque já faz bastante tempo, foi o que? Em 2021, quando eu fiz a minha primeira clear com a Tiger. E foi bem difícil na época. Lembro que esse jogo era o mais difícil que eu tinha jogado até então. Mas dessa vez não foi tão complicado assim. Eu tava jogando um pouco de Tiger, porque eu tô treinando o Omote do Ketsui com a Panzer. E aí de vez em quando eu tava trocando pra Tiger, pra fazer umas full runs só pra não ficar tão repetitivo assim, só ficar treinando o Omote. E eu acabei conseguindo a clear do primeiro loop com a Tiger, né? Então, tá aí a run. O sistema de pontuação desse jogo eu não tenho totalmente certeza como funciona. Eu sei que é quando você mata um inimigo de perto, você consegue o chip de valor maior, né? O chip número 5. Dependendo da distância, né? Vai de 1 a 5, mas quando você mata ele mais perto ali, você ganha esse chip número 5. E aí tem aquele Stage Total também, que quando você consegue os chips ele adiciona para aquele contador lá. Tem um multiplicador embaixo do Stage Total. É um multiplicador que você consegue quando você destrói um inimigo com lock-on. E o timer ali, que é o timer que ativa quando eu cato um chip com o tiro normal. E eu não sei como otimizar isso totalmente, então eu só tento pegar os chips de valor maior e depois matar os inimigos com lock-on para conseguir pegar de volta os chips de valor maior. E eu faço só isso mesmo, não é uma grande estratégia de pontuação nem nada. Não é uma rota real. A rota aí é focada em sobrevivência mesmo. E não é uma rota tão bem feita assim, porque como eu disse, eu tava trocando da Panzer pra Tiger toda hora. Toda hora não, mas de vez em quando, só pra não ficar repetitivo jogar com a Panzer toda hora. Então, com a Tiger eu não tenho as rotas tudo certinho. Eu tô improvisando bastante coisa até. Várias das coisas foi tipo só de full run. Eu fiz o Arcade Challenge um pouco com a Tiger. Consegui, acho que, ouro em quase todos os níveis do Arcade Challenge. Acho que faltou o nível 4, que é o nível do capiroto. Acho que o nível 5 também, ou não, também acho que foi só no nível 4 do primeiro loop. Ele é o mais difícil, por causa do boss. De resto é bem tranquilo. E ouro, pra você conseguir ouro no Arcade Challenge, pra quem não sabe, tem que fazer não miss no bomb das fases e das sessões da fase, né, que tem lá pra você escolher. Então a fase 4 foi a única que realmente não consegui de jeito nenhum. Difícil. Por causa do Cinderella Amber. Me dá bastante trabalho. Eu não lembro se eu consegui do nível 5 também. Eu acho que eu tinha conseguido do nível 5. Eu sei que com a Panzer eu consegui de tudo, menos do nível 4 também. Então, o nível 4 realmente é minha fraqueza. E tudo culpa do boss fight daquela fase mesmo, que eu acho mais difícil desse primeiro loop. Se eu for fazer o Ura Loop disso algum dia, que não está nos meus planos por enquanto, mas se eu tiver que fazer algum dia, vai ser tenso aquela fase. Ainda que eu vou ter que aprender pontuação também, né? Também a estratégia de pontuação básica até que funciona ali para conseguir o primeiro extend bem cedo. Esse jogo, se você jogar ele sem aprender muito a pontuação, mas só tipo a versão bem superficial de como funciona, dá pra pegar uma pontuação suficiente para conseguir os extends bem de boa mesmo, mais de boa do que o próprio Dial Joe, eu diria. E olha que o Dial Joe é bem fácil de conseguir o extend também. Então o Ketsui é bem tranquilo, esquisito. Pra chegar no loop Ura já é outros 500, né? Bem mais difícil. Esse boss eu gosto pra caramba dele.
Super divertido. O bom do Ketsui é que as duas naves são boas, né? Ele não tem subtipo de tiro. É só a nave Tiger e a nave Panzer. E a nave Tiger é... Eu acho que deve ser uma referência ao Tiger Heli, né? Que o bagulho é um helicóptero e é Tiger, sei lá, né? Vai saber. Cave, os caras da Cave é fã da Toplana, o Ikeda ama a Toplana. Então pode ter sido aí uma referência. E aquele padrão que ele joga as bombas na parede é muito bom de desviar. Antes eu tinha muito trabalho pra desviar daquilo. Hoje em dia eu me divirto bastante desviando daquele lá. No segundo loop é um pouco perigoso, mas ainda não é tão difícil assim. Antes eu achava super difícil porque o tiro vinha de lado e eu não estava acostumado a ver o tiro vindo de lado. Mas pegar o jeito é bem fácil, porque você vê as paredes se abrindo ali. Então, tranquilo. Essa fase é onde o jogo começa a ficar difícil. E diferente da terceira fase do Dio Joe, essa fase é monstruosa. Porque não para de vir esses Zakos. Esses Golden Bat, eu acho que é o nome desse bicho. Que é bem chato de matar se você estiver na posição errada. Nesse nível talvez nem tanto, mas no final dele tem um que é meio complicadinho assim, errar a posição ali. Nível 5 começa a ter um bem nervoso logo no começo da fase. Essa parte é meio caótica, tem bastante bicho vindo de todos os lados. Mas como o lock-on da Tiger é rápido pra caramba, dá pra destruir eles. Esses aviões aí. Esse avião é bem resistente até, se estiver jogando com a Panzer, porque o lock-on da Panzer é lerdo, tem que ser bem mais agressivo. A Tiger dá pra ficar mais de boa. Ou o Vinogradov aí, um dos sub-boss mais endemoniados que tem. Ele meio que volta no Side-Eye Joe. Meio que volta, não é exatamente ele, mas dá pra entender que é pra ser referência a esse Vinogradov, né? E é bem mais difícil no Side-Eye Joe, muito, muito mais difícil mesmo. E é muito mais chato de enfrentar ele lá. Aí ele é bem divertido até. Você destrói todas as partes dele e depois destrói o meio sem usar bomba. Não use bomba no Vinogradov. E você consegue o one-up. E é importante esse one-up. Acho que tinha uma época que eu realmente tinha muita dificuldade com ele. Eu falo essa versão do primeiro loop mesmo. E aí eu usava a bomba às vezes pra evitar morrer, porque às vezes morrer nele não valia a pena, que eu tava com mais bomba do que o tanto que eu ia recuperar ali. Mas ainda assim eu acho que no final de contas vale mais a pena matar ele pra conseguir o one-up do que ficar perdendo vida, quer dizer, ficar gastando bomba nele, né? E depois esse jogo vai dar bastante vida ali, né? Essa bomba, por exemplo, que vem antes do boss. Tem as vidas tem a vida da última fase também, né? E já mais os 2 extends. Já dá 4 vidas extras no jogo, então bastante coisa. Já tem bem mais coisa aí pra trabalhar do que com o Dio Joe. Porque o Dio Joe, ambos o Black Label e o White Label tem. Pra escolher com a nave Expert é só uma bomba e depois vira 2 slots de bomba só. Só tem um extend na quarta fase e depois os outros são extend de score. Então é um pouquinho mais apertado lá. Isso é um pouco mais de boa com os recursos aí, se for só pra clear de um loop. Esse padrão aí é só ficar perto das paredes azuis dele. E tomar cuidado, né? Pra não ficar muito longe da parede azul ou não encostar na parede azul, que ele morre. Parece bem mais difícil do que realmente é. No segundo loop, ficar mais embaixo daquelas paredes azuis ali. Ficar mais embaixo na tela, né? Pra conseguir acertar o ponto certo. Enquanto no primeiro loop é um pouquinho mais pra cima. Essa fase tem um começo meio difícil. Você não para de vir esses bichos chatos aí.
Com a Tiger é bem mais fácil do que com a Panzer. Ainda assim eu vacilei ali. Mas a Tiger consegue catar essas naves que ficam atirando aí. Essas naves escuras aí que elas atiram esse bloco de tiro e depois elas soltam aquela mini rajada em forma de linha. São muito chatas. Elas podem facilmente tampar o caminho ali. Se eu não destruísse aquele bicho lá, essas naves aí não iam spawnar. Mas elas não me dão tanto trabalho assim, então não tem problema. Quarto sub-boss, Black Draft. Padrão muito legal também. Os tiros vão abrindo o caminho conforme o tempo, né? E esse daí que é tipo uma minhoca, sai cortando a tela. Tem uns espaços entre, né? Aquela minhoca ali. É só atravessar entre os espaços e ficar encurralado. Né? Super difícil. Esse ataque dele é o mais chato de todos. Porque essas paredes aí são perigosas. Eu usei bomba, inclusive, que eu fiquei com medo de ser acertado. Eu não sei fazer aquilo de forma consistente. Com a Panzer eu meio que consigo, porque eu posso fazer um macro em volta daquela parede ali. Mas com a Tiger é complicado, vem aquela parede ali, e aí você vai tentar fugir pro lado e tá caindo aqueles tiros do lado. Então complica. Ali apareceu, acho que aquele lá era o primeiro Nightmare que aparece no jogo inteiro. Ele é um bocado chato, mas aquele primeiro é de boa, só a introdução dele. Essa parte que a tela faz scroll pro lado dá pra desviar, só ficando parado ali na verdade, porque a tela, o scroll da tela te empurra pra fora do caminho dos tiros desses carrinhos. Só que eu prefiro mexer um pouquinho, só pra, né, porque eu tenho medo de ser acertado, então só pra não ser acertado ali, só pra ter certeza que eu tô saindo fora do mais longe possível. Olha o Nightmare de volta. Agora o Nightmare vai mostrar porque que o nome dele é Nightmare. Que essa é parte do capiroto. Né? Um monte de inimigo ali em cima, soltando tiro. Enquanto o Nightmare tá mandando a ver, né? Fazendo a chuva de bala. Eu morri ali de besteira, né? Dá pra ter desviado daquilo. Tava prestando atenção em outras coisas. Isso que dá. Essa esquiva foi totalmente mal feita. Mas deu de qualquer jeito. Boss mais difícil do primeiro loop, na minha sincera opinião. Não só na minha opinião, no meu ponto de vista, né? Porque eu não consigo jogar contra ele, né? O Evacanir eu consigo. Se me colocar pra lutar contra o Evacanir do primeiro loop, eu consigo jogar ali e até fazer no miss no bomb naquele bicho. Esse aí não consigo não. Esse bicho não tenho rota pra ele até hoje. Quer dizer, rota até tenho, né? Mas vai conseguir executar a rota disso aí. Fazer no miss no bomb nisso. O bicho me dá muito trabalho. Pô, esses ataques são muito nervosos. E ele manda ataque de quanto é lado, viu? Esse, por exemplo, que ele vai me encurralando ali em cima. Esse é complicado. Ainda bem que dá pra acabar com esse ataque bem rápido com a Tiger. A Tiger acabou em segundos. A Panzer demora um pouquinho e fica bem tenso de desviar daquilo. Você vai ter que ir aproximando cada vez mais e ele vai fechando o seu tempo de reação. Esse eu também não sei como desviar direito. Eu realmente não sei. Tem às vezes que eu consigo desviar, tem às vezes que eu não consigo desviar. Eu acho que eu ia morrer, inclusive, aí. Eu morri. Era pra mim ter usado essa última bomba, mas... foi muito estúpido. Eu guardei a bomba. Morri com a bomba na mão. Não foi nada bom. Tá aí, tá... Última fase. Uma das melhores músicas desse jogo. Ou se não a minha favorita, né, também. Eu gosto também da música do Evacanir do... Esse começo que é bem brutal até. O começo de última fase. Esse Golden Bat bem mais brutal do que o Golden Bat do nível 3. Olha a quantidade de tiro que esse bicho solta. Eu geralmente destruo ele e vou pra... Eu tenho que destruir ele quando estiver lá na esquerda, porque aí eu já acabo com os inimigos que estão ali também. Depois eu volto pra direita e faço lock-on naquele container.
pra destruir ele, que os tiros dele, quando você destrói ele, cancela os tiros. E aí, vou tentar destruir de novo esse inimigo miserável aí. Vai vir 2 dele. Agora destruir o container. Ir pra esquerda e depois voltar pra direita devagar. Entre o espaço desse container aí. Essas naves desgraçadas aqui. Elas são bem desgraçadas com a Panzer. Mas com a Tiger o Lock 1 é tão rápido e pega de tão longe na tela que dá pra destruir bem rapidinho, tá? Se eles virarem um problema. Agora vem esse inimigo que eu acho mais fácil de matar com a Panzer do que com a Tiger até. Que com a Panzer eu posso ficar bem mais agressivo. Com a Tiger eu tento dar a voltinha ali. Não é tão difícil assim. Eu uso a bomba naquele segundo. O negócio é o seguinte, que eu tenho que matar essas 2 naves aí sem usar a bomba pra conseguir o one-up. Mas entre elas tem um pequeno intervalo, né? Que tem aqueles inimigos que ficam jogando aqueles tiros que parece um estilingue. E aí neles eu uso a bomba. E aí já me livro um pouco e fica livre pra mim acertar aquela nave e conseguir o one-up de boa. Nesse boss eu destruí aquela parte dele do lado esquerdo. Porque aí quando eu destruo cancela os tiros rapidão. É um pouco perigoso fazer aquilo se eu errar o ponto. Não é tão difícil assim acertar também. Mas se eu não tiver lembrando como fazer, eu posso errar aquilo de besteira. Mas aí foi de boa. O Asagami tem uma técnica que ele destrói os 2. Aqueles 2 negócios que tá em cima dele. Esse boss aí. Mas com a Tiger é muito difícil fazer isso, eu acho. Com a Panzer eu já acho arriscado, né? Eu não sei, o Asagami tem umas rotas insanas que eu não consigo executar. Essa parte depois desse sub-boss é uma das partes mais difíceis. Todas. No Dial Joe tem vários sub-boss. Separado em várias sessões a última fase. Mas nesse é tipo... Não tem pausa não pra sub-boss. Só tem aquele sub-boss e depois o resto é tranqueiragem ali. É só parte de fase do capiroto. Sessão da descida super difícil. Super difícil essa sessão. Tenta acompanhar as brechas entre as naves ali. Esse é o Nightmare mais difícil do jogo inteiro. Muito mais forte do que o que aparece no nível 4. A quantidade de tiro que ele solta é insano. Ele lembra bastante o Genbo. Só que muito mais roubado aquele primeiro ataque. Não, o primeiro ataque do Genbo não. Um dos ataques do Genbo, né? Eu não lembro qual era o ataque. Se era o primeiro, segundo, terceiro, alguma coisa assim. Mas era aquele que fica espalhando os tiros aqui. O bicho era roubadão esse Nightmare. Aí eu tento destruir 3 desses negócios antes de ir pro lado e destruir aqueles arcos que ficam girando ali. Igual uns loucos. Só que olha que arriscado isso. Isso foi totalmente na sorte. Não era pra mim ter sobrevivido àquilo, não. Eu não desviei daquilo. Só sobrevivi mesmo. Essas naves clone super chato de matar também. Elas param de voar pra lá e pra cá. Movimento difícil de prever. Vai vir a última sessão dessas naves clone, depois de destruir mais um desses inimigos aí. Que é uma versão mais forte do inimigo que estava no começo da fase. E aí eu só fico agressivo mesmo. Pra cima dessas naves. Com pura agressividade. Pra destruir o mais rápido possível. A Tiger é muito boa contra essas naves, porque ela consegue matar essas naves rápidas por causa do lock-on rápido. Então, a Tiger dá muito mais dano com o lock-on do que com a Panzer, né, por causa da velocidade. Que é uma vantagem muito boa, mas a Panzer tem a vantagem de pelo menos conseguir se mover rápido enquanto tá no lock-on. Agora o meu boss favorito de todos os videogames é Vacaneer. Curto muito esse bicho. Treinar ele foi, tipo, na época que eu tava jogando lá em 2021, olha essa morte que estúpida. Na época que eu tava jogando contra ele lá em 2021 treinando, foi uma das melhores coisas, uma das melhores experiências que eu tive com videogame. Muito divertido mesmo enfrentar esse bicho. Acho
que vai de pessoa pra pessoa, mas eu gosto bastante desse boss. Foi o boss mais divertido que eu já tive que enfrentar. Os padrões dele é bem criativo, bem divertido. E ele não se mexe loucamente igual Cinderella Ember, então é tranquilo. O ataque dele tem essa desgraça de ataque que fica girando a tela inteira. Mas não é a coisa mais problemática do mundo. Esse ataque, por exemplo, é bem legal também. Ele solta esses tiros, tem que desviar enquanto passa pelo aquele corredorzinho dos outros tiros dele, né? Esse é o ataque mais ferrado dele, pra falar a verdade. Esse que ele joga esses tiros do pé dele. Que às vezes ele joga muito embaixo na tela. E aí, eu poderia ter desviado desse ataque, que é bem divertido desviar dele, mas eu fiquei, eu vou pegar essa clear, vai. Tanto faz. Eu tinha mais uma vida extra, mas pra não ficar muito feio, vamos só usar a bomba e acabar logo, né, com isso. Se eu tivesse usado mais bombas, eu teria ficado, acho que, com 2 vidas extras nesse final. O que é bem bom até, comparado com a clear que eu tive com a Panzer, a outra que eu tive com a Panzer nesse canal. Essa foi uma clear boa. Foi bem parecido até com a minha clear da minha primeira clear, né? Que foi a outra com a Tiger. Que eu derrotei o Evacaneer até que bem de boa. Que eu treinei bastante ele e eu me divirto bastante lutando contra ele. Então a rota acho que até tá meio fresca na minha cabeça ainda, desde que eu joguei naquela época. Pelo menos a parte do Evacaneer. Que é bem legal mesmo. E claro que eu não me qualifiquei pro Omote, né? Pra qualificar com o Omote, a soma de bombas e vidas usadas tem que ser no máximo 6. E ali foi no máximo 20, né? Foi coisa pra caramba. Eu tive várias besteiras. Mas tudo bem. Uma clear é uma clear. Não é a melhor clear do mundo. Não é a coisa mais impressionante do mundo ter One All nesse jogo. Mas na época que eu consegui pela primeira vez, eu achei super impressionante. Que é algo que eu. É tipo um jogo que tava acima da dificuldade de qualquer coisa que eu tinha jogado antes. Eu tinha jogado Dial Joe Black Label. E esse jogo é bem mais difícil que o Dial Joe Black Label. Bom, bem mais difícil não, mas consideravelmente mais difícil, pelo menos o primeiro loop. Mais ou menos a mesma dificuldade do White Label, eu acho. Então, é isso aí. Valeu aí todo mundo que assistiu esse vídeo. E é isso. Muito bom o jogo. Recomendo a todos. Falou.